Olá, bom dia para todos vocês, tudo bem? Vamos lá para a nossa chamada e iniciar nossa aula de ciências após. Abraão, Alana, Bianca, Daniel Vitor, Gabriel, Ítalo, Ivete, João Pedro, Júlia Caroline, Lívia, Lorena, Luara, Luísa, Maria Clara, Rafael, Raíssa Michele, Sofia Luane, Vitor e Luca. Olá, nossa aula hoje é o assunto a luz, que inicia na página 170. Vamos lá. De onde vem a luz que ilumina o nosso planeta Terra? Vocês sabem? Nós sabemos que ele não tem luz própria, não é? Então, a luz é uma fonte de energia produzida no interior da matéria. Ela se propaga através de ondas em linhas retas e em todos os sentidos. Tem uma parte da física que estuda a luz. Vocês sabem como se chama? É a óptica. A óptica é a parte da física que estuda a luz. Aí vocês veem a imagem do Sol, não é? Propagando seus raios em linha reta, não é? Só que nós sabemos que existem diferentes tipos de fontes de luz, que são classificadas como naturais e artificiais. Nós agora vamos falar sobre fontes de luz naturais. Quais são as fontes de luz naturais? O Sol, não é? E as estrelas, não é? Então, o Sol nós sabemos que é uma estrela. Então, o Sol é uma fonte de luz natural. E aí, eu mostro para vocês as fontes de luz artificiais. Nós temos aí como exemplo a vela e a lâmpada. Sabe por que falamos que são artificiais? Porque são criados pelo homem, não é? Teve intervenção do homem. E aí, gente, nós vamos agora ver os corpos luminosos. São corpos que possuem luz própria. E nós temos como exemplo de corpos luminosos o Sol e as estrelas. Sabe por quê? Porque eles têm luz própria, não é? Já a bioluminescência, gente, é a produção e emissão de luz por um organismo vivo. Isso aí que a Pro está mostrando para vocês, essa imagem, é um vagalume. Nós sabemos que o vagalume a gente pode, ver ele bem claramente quando a noite está bem escura, não é? Ele emite o que? Luz. Então é o que? É bioluminescência, é a produção e emissão de luz por um organismo vivo. O vagalume é um inseto, não é? Então, um organismo vivo. Também temos outros exemplos de organismo vivo que emite luz. Caravelas e microalgas também. Então, essa emissão de luz acontece quando a energia química é transformada em energia luminosa. Já os corpos iluminados são corpos que não possuem luz própria, refletem a luz das fontes luminosas. Então, nós temos como exemplo a Lua e a Terra, né? Nós sabemos tanto a Lua, você sabe que a Lua, à noite a gente vê o quê? A luz da Lua, só que a luz não é dela, ela recebe o quê? A luz do Sol, que ela reflete, né? Por isso que nós a vemos. E a Terra também, que é o nosso planeta, é iluminado pelo Sol, que tem luz própria, não é? Então, nossa Terra é o quê? Tanto a Terra como a Lua são corpos iluminados, que não possuem luz própria. A passagem da luz. Os corpos podem ser total ou parcialmente atravessados pela luz ou não podem ser atravessados. Então, transparentes ou hialinos, eles podem ser atravessados pela luz, né? Podem ser totalmente atravessados. É o exemplo do vidro. Vocês podem observar aí a imagem, um vidro, não é? E ele não tem o quê? Sem película, um vidro incolor, não é? Transparente. Então, o transparente, a luz atravessa totalmente, não há impedimentos.
Já o material translúcido, né, a luz passa parcialmente, então ela não passa totalmente, parcialmente, né? É exemplo de um vidro fosco, né, com películas. Nós temos também como exemplo o carro. Vocês já observaram que tem pessoas que colocam películas, não é, no vidro? Então, essa película é para que o raio do sol não entre tão forte no carro, é para evitar, né, o calor do sol. Então, o que? A película, né, o vidro fosco é o que? Translúcido, ele impede, né, a entrada, ele tem o que? A luz passa parcialmente. E os materiais, gente, opacos, a luz não passa. Nós temos como exemplo aí que eu estou mostrando para vocês a madeira, não é? Você já observou que se a gente colocar uma madeira, né, de frente a um foco de luz, esse foco de luz ele não vai atravessar a madeira, não é? Então, nós temos como exemplo a madeira, metais e as rochas, não é? Então, o material opaco, a luz não passa. Propagação da luz. Nós temos aí na propagação da luz, nós temos dois tipos de propagação da luz, que é a reflexão e a refração. Qual será a diferença entre elas duas? Vamos ver? Então, a reflexão, quando a luz incide em uma superfície lisa e polida, como o mesmo exemplo de um espelho, como vocês podem ver na imagem, na página do livro de vocês, na página 172, né? Nós temos aí o que? Um espelho, então é um exemplo de superfície lisa e polida, certo? Então, também temos o raio luminoso, né, que se desvia e volta ao mesmo meio em que se propagou. Então, aí que acontece a reflexão. Já a refração é quando a luz passa de um meio para outro e a trajetória dos seus raios muda de direção, como a passagem de um feixe de luz da água para o ar. Então, como exemplo, nós temos, né, a impressão que o lápis, né, está quebrado. Observe, assim mesmo acontece se a gente colocar um copo, não é, transparente com água, a gente colocar uma colher, um canudo, vai ter essa impressão de que está quebrado. Então, aí nós temos como exemplo o que? Refração. Decomposição ou dispersão da luz. Observem que lindo, não é? Um arco-íris. Aí, como será que é a formação de um arco-íris? Como é que acontece para que apareça um arco-íris? Quando é possível? Então, tudo isso é o que ocorre devido a um processo chamado decomposição ou dispersão da luz, também conhecida como prisma óptico. E esse fenômeno acontece em qualquer dia? Não, não é? Só é possível vermos um arco-íris em dias chuvosos, não é? Sabe por quê? Porque a luz é branca e quando as gotas, né, atravessa as gotículas de água, a luz do sol, desculpa, quando a luz do sol, né, atravessa as gotículas de água que estão na atmosfera, decompõe-se em 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, formando assim o arco-íris. E esse fenômeno, gente, acontece, sabe por quê? Porque um instrumento chamado prisma, né, que é composto de duas faces planas que formam um ângulo entre si. No caso do arco-íris, as gotículas de água funcionam como prismas. Não seria possível, né, nenhum ser vivo, né, sobreviver sem os raios do sol, sem a luz do sol. Então, os raios provenientes do sol viajam a uma velocidade fantástica que é quase 300 mil quilômetros por segundo. Imaginem, não é? A nossa aula termina aqui. Vocês façam a atividade das páginas 176 a 180 e assistam o vídeo que vai ser enviado. Fiquem com Deus e abraço para todos.